Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre a revitalização de monumentos históricos da capital. Você já parou para pensar como a cidade era há cerca de 100 ou 200 anos atrás? Muitos monumentos, como a Ponte de Pedra, guardam uma história que é desconhecida por grande parte da população. Este monumento é o mais recente que está sendo revitalizado pela Prefeitura. E a maneira como esse processo foi feito gerou polêmica entre a população. Você vai saber todos os detalhes desse processo e o envolvimento dos poderes públicos a partir de agora. Fique conosco! A principal política de preservação de imóveis e monumentos históricos no município se dá por meio de tombamentos ou inventários. A Secretaria da Prefeitura responsável por esse trabalho é a Pasta da Cultura. Atualmente, a capital conta com cerca de 4.000 imóveis inventariados e mais de 100 bens tombados. Nós temos na cidade de Porto Alegre, como no Brasil, um instrumento chamado tombamento, que é usado para os monumentos principais. E nós temos também uma lei que trata do inventário, que preserva mais o conjunto, a situação das paisagens urbanas dos bairros com elementos considerados importantes. Aí é uma quantidade muito maior. Nós temos em Porto Alegre já 8 bairros inventariados, com um total de uns 4.000 imóveis protegidos, direta ou indiretamente. Diretamente, os protegidos por estruturação, os que não devem ser demolidos, e indiretamente, aqueles que são protegidos como compatibilização, ou seja, acompanhamento nas laterais daqueles protegidos principais. Conforme custódio, a Prefeitura está em processo de revisão da lista de imóveis inventariados. Dos mais de 100 bens tombados pelo município, 15 pertencem à Prefeitura, entre monumentos, grandes espaços públicos e construções. As obras de revitalização de bens patrimoniais podem ocorrer com recursos orçamentários próprios do Executivo Municipal, através de parcerias com os governos estadual e federal ou com o investimento de contrapartidas do setor privado. Eu junto, na minha atuação nesse assunto, eu junto algumas das minhas convicções da mudança do critério abusivo que hoje se lista prédios como de interesse cultural do município, que nós esperamos estar resolvendo com uma regra que aprovamos há poucos dias aqui na Câmara, e, de outro lado, com a necessidade dos verdadeiros prédios históricos serem bem conservados pelo município. E o mínimo que pode acontecer, a melhor das políticas a ser aplicada, é começar cuidando da casa, cuidando dos prédios do município, muitos dos quais estão caindo aos pedaços e necessitando imediatamente serem conservados. Sendo que o melhor exemplo é o nosso Centro Municipal de Cultura, construído pelo prefeito Guilherme Soces Vilela há cerca de 40 anos atrás, e é muito dependente de uma boa reforma e carente de recursos para tanto. Do ponto de vista dos monumentos, não grandes edificações como o viaduto, a gente tem tido uma linha de vir a partir da cronologia, ou seja, começamos pelos mais antigos e vamos pelos mais novos, mas às vezes surgem oportunidades. Por exemplo, nesse momento, no projeto de recuperação da Orla, temos ali monumentos recentes do que são consequência das bienais do Mercosul e vão ser revitalizados. Mas nós começamos nosso trabalho revitalizando o primeiro monumento da cidade, que foi a fonte que estava na Praça da Matriz e que foi transferida para a Praça Dom Sebastião e há uns 2 anos transferida para o DEMAI. Este foi o primeiro. Depois o monumento ao Conde de Porto Alegre, que também era da Praça da Matriz, depois a Samaritana, depois a Fonte Talaveira, depois o monumento ao Garibaldi, ou seja, monumentos antigos. Nós já fizemos visitas aos monumentos públicos, já fizemos cartões postais aqui como Câmara de Vereadores, porque eles estão se degradando aos olhos vistos, estão sendo, inclusive, destruídos, roubadas partes, e não há uma política municipal, uma comissão municipal, que é o que nós propusemos, inclusive, alguns anos atrás, das obras públicas, para fazer um manejo permanente, para fazer um planejamento de restauro, para se antecipar aos problemas, não deixar degradar, né?
como o monumento aos açorianos, que compõem um conjunto, a ponte de um lado, o monumento do Tênis do outro, um monumento maravilhoso, para mim é a nossa mais linda e emblemática obra pública, né? Que em 2011 nós apontamos a degradação dela, né? Não por estar submetida ao tempo, porque ela é prevista para isso, para ir mudando de cor, mas por estar submetida a vândalos, a urina de mendigos, de cachorros, enfim, de não ter uma política correta de preservação, de contenção desse tipo de intervenção. A Ponte de Pedra é um dos monumentos mais antigos da capital. Ela foi aberta ao público em 1848 e foi construída em substituição a uma antiga ponte de madeira, que antigamente ligava as regiões hoje conhecidas como Centro e Bairro Menino Deus. Com o tempo foi necessário trocar a estrutura, porque antigamente o arroio Dilúvio também passava por aqui e provocava várias enchentes. Todo o material usado na construção da ponte foi aplicado com mão de obra escrava. Naquela época estávamos no Império, né? Então era um governo federativo, né? Onde os deputados eram eleitos pelo povo aqui, né? E os governadores eram nomeados pelo imperador, né? Então essa ponte foi construída exatamente na Guerra dos Farrapos, quando foi nomeado governador do Rio Grande do Sul o futuro Duque de Caxias. Naquela época era Conde de Caxias, né? Com a intenção, óbvio, de acabar com a revolução que estava acontecendo. E aqui havia um problema que já tinha acontecido com a ponte da Azeia, né, por onde os revolucionários entraram, né? E aquela ponte estava em más condições, então foi por esta razão que havia aqui uma meia ponte, porque o riacho nessa época era águas límpidas, né? E era a água que as pessoas bebiam, né? Então havia sido construída uma ponte até o meio do riacho para catar a água, né? Mas essa ponte já era de madeira e tinha apodrecido e tinha sido substituído várias vezes, né? Então o Caxias mandou construir essa ponte definitiva. Guinter é doutor em História da Arquitetura e autor de 40 livros. 20 deles abordam a história de Porto Alegre. Para ele, a Ponte de Pedra, construída na época imperial, é hoje o monumento histórico mais importante da capital. Em primeiro lugar, é uma ponte de uma expansão da cidade, né? Nessa época não havia esgoto cloacal, não havia abastecimento d'água, né? Então as pessoas antes disso se abasteciam com o poço do fundo do quintal, né? Mas como a população começou a ficar densa e não havia esgoto, então eles faziam a fossa negra. E essas fossas negras começaram a contaminar a água do poço, né? Então por esta razão construiu-se essa primeira ponte, essa meia ponte, né? Para catar a água aqui para vender lá na cidade, né? Porque daqui para até a agronomia, tudo isso era um enorme de um charco, né? Claro que a água ficava parada, por isso decantava, e a água aqui era bem limpinha na hora que saía, quando entrava no Guaíba, né? Na década de 60, começou a ser planejada a construção do Espelho d'Água. Em 1979, a construção foi oficialmente tombada pela Prefeitura da capital. Desde janeiro de 2016, a Ponte de Pedra está sendo revitalizada pela Prefeitura com recursos provenientes de contrapartida por uma obra de uma rede de supermercados. A última reforma na ponte tinha ocorrido em 1974. O primeiro passo para a restauração da Ponte de Pedra começou no início do ano passado, quando houve o esvaziamento do Espelho d'Água. Isso foi necessário para que a Prefeitura pudesse realizar os estudos da estrutura da ponte e entender o que precisava ser alterado. Os grandes problemas eram as infiltrações na parte de cima e o contato com a água nesta parte aqui de baixo. O prefeito apenas assinou o contrato para o início das obras em janeiro deste ano. Se contratou uma empresa especializada para fazer o levantamento gráfico, que é o desenho da ponte, e entender todos os seus problemas, todas as suas patologias, e neste momento o contratado informou: é preciso drenar o lago para que a gente possa medir as fundações e entender o estado de conservação do que está embaixo d'água. Foi isso que se fez e que gerou inicialmente essa secagem do lago. O que tu tem para nos dizer sobre essa demora que as pessoas tanto criticaram?
Ocorreram duas coisas. Uma, que já estava pronto o projeto de reurbanização quando verificou-se da necessidade de baixar o nível. E ao baixar o nível não é apenas um problema de desenho, mas um problema de custo. Muito diferente do projeto anterior, que era apenas uma urbanização com vegetação na borda e equipamentos. Passou a ter que ter todo esse lago, que é imenso, um pavimento inferior. Ele vai estar em dois níveis: o nível do lago que fica para o lado leste e o nível do lago que fica para o lado oeste. Essa divisão entre os dois lagos, com uma pequena queda d'água, vai ocorrer sob a ponte que fica no prolongamento da Avenida Borges de Medeiros, sobre o viaduto. Então, não seria necessário se já estivesse projetado tudo desta forma. Isso ocorreu a partir da análise do diagnóstico da ponte, que não foi apenas para verificar o estado de conservação, mas também para recompor a estrutura original. Deveria ter sido feito já naquela época, quando foi criado o espelho d'água, baixar o nível para que as fundações apareçam, porque as fundações são importantes sobre o aspecto plástico, sobre o aspecto da figura da ponte, né? E também vejo agora que houve uma modificação no nível do calçamento, né? Porque havia originalmente um desnível muito grande entre o passeio, onde as pessoas passavam, e onde passavam as carretas, que era mais ou menos de 0,5 metro para mais, né? Por que era isso? É porque as carretas passavam aqui, né? E se não houvesse esse desnível, as carretas podiam passar muito próximo do corrimão e arranhar as paredes. Então, por essa razão, fazia esse desnível para que as carretas não machucassem a parede, né? Isso é uma pena que não foi respeitado, né? Não se tem um manejo técnico, um cuidado técnico de não deixar a cidade impactar os monumentos públicos, as obras públicas, com as mudanças que produz, né? E mudanças que às vezes são autorizadas lá no planejamento e não tem o cuidado da memória, da cultura, dos técnicos da cultura. Ali é claramente uma questão, né? Se colocou uma água, se impactou um monumento público que não poderia receber água naquela altura. Então, isso tudo demonstra que a nossa cidade não tem uma política séria, consistente, planejada em relação às obras públicas. A retirada das pedras para a impermeabilização do piso gerou polêmica entre moradores das proximidades e defensores do patrimônio histórico. A discussão se potencializou nas redes sociais. Ricardo Eckert, criador do grupo do Facebook Amigos do Patrimônio Histórico, vivenciou alguns debates. Início de junho, eu recebi uma foto tirada de um desses prédios aqui, que ficam desse lado, né, da Washington Luiz, mostrando a ponte. Ela estava pelada, estava nua, estava só no cimento. Então muita gente teve medo da descaracterização desse patrimônio, que é um monumento tão bonito, né? Tão antigo e que tanto apreço a população de Porto Alegre tem por ele. Então a gente colocou isso lá no Grupo Eu Amo Porto Alegre, no Amigos do Patrimônio Histórico, e denunciou que talvez estivesse sendo mal feita essa restauração. Para ele, a principal crítica gira em torno da recolocação do material. Uma coisa é uma reforma, outra coisa é uma restauração. No dicionário, se alguém pegar, o que é restaurar? É tentar voltar às características originais que aquele prédio, ou monumento, ou obra já tiveram, né? Então, se tu arranca as pedras, tu tem que colocar elas no mesmo lugar que estavam antes, no local original, na mesma ordem. E a gente acha que até agora, por mais explicações que os técnicos deem, elas não vão ser colocadas e não estão sendo colocadas no local que estavam antes. Porque as pedras não foram numeradas, elas foram marcadas só a face que estava para cima, né? Então, na medida que tu não numera, tu não tem mais como colocar a pedra no local que estava originalmente. Então, por isso que a gente advoga que não é uma restauração. Mas o vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil tem uma opinião diferente. Para Rafael Passos, o trabalho da prefeitura está correto, mas houve falta de diálogo com a população. É óbvio que inicialmente, a priori, a manutenção
do original no máximo do possível é sempre o mais indicado. Mas também tu tem que fazer uma análise de como está essa pré-existência, esse original, né? Na verdade, ali tu tinha, no caso do calçamento, muitas intervenções pontuais, quer dizer, aquela coisa sai, cai, soltam algumas pedras, aí vai se substituindo por outras, e todas elas sem critério, né? Então, se tu pegar mesmo imagens aéreas anteriores ao início do restauro, tu vai ver que esse calçamento ele já não tinha talvez nem metade do calçamento original. O que nós observamos é que, depois disso, tecnicamente, né, o projeto parece atender todos os critérios internacionais, inclusive, sobre restauro, procurando preservar a estrutura, né, e restaurar a estrutura da ponte que estava sendo, de fato, estava sofrendo com a ação da chuva, com a ação da água, seja superior ou inferior, o nível do lago também estava influindo, e isso levou às decisões de projeto e de obra que estão acontecendo. O que a gente questionou, então, a partir daí era a falta de informação, né, sobre a obra para a população, que cada vez mais a gente tem instrumentos virtuais, digitais, de informação que o município pode usar, e ele não, no nosso entendimento, vale para a Ponte de Pedra e vale para outros, não tem sido usado da maneira adequada para informar a população. Na Câmara Municipal, o assunto não foi abordado diretamente. Na tribuna, durante sessão plenária, o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, criticou o trabalho desenvolvido no restauro da ponte. O parlamentar sugeriu um pedido de comparecimento dos responsáveis pelo patrimônio histórico de Porto Alegre à casa. Conforme a colega de bancada, vereadora Sofia Cavedon, integrante da Comissão de Cultura, a SESI ainda não tratou do tema em 2016. E isso é um tema que devemos para a cidade, né? Enquanto comissão, nos debruçar, olhar todos os elementos que estão concorrendo para essa demora inexplicável para um conserto de um monumento tão diferenciado, né? A município não se organiza para ter uma parte de recurso para manutenção, para reparos, manutenção de obras públicas, de próprios públicos, de escolas, próprios públicos da cultura. Nós estamos falando em cultura, né? Nós estamos com o Teatro Túlio Piver fechado, absolutamente fechado, há mais de ano, porque chegou a cair o teto, né? Ser inseguro para os artistas. O nosso Teatro da República, né? Nós estamos com o Teatro Renascença e aqui no Centro Municipal de Cultura, sem PPCI, tendo que fazer reforma de energia elétrica, foi chovendo. Isso é gravíssimo. Então, é um problema sério. É uma aventura de apresentar novas obras e não e largar de mão o planejamento, a previsão, porque todos nós temos casa e nós sabemos, a nossa casa tem que estar sempre tendo investimento. Um dia cai um reboco, no outro dia é o telhado, depois é a calha, depois... Então, isto com o público não acontece. Então, tem um percentual do orçamento que tem que dedicar a reparo. Então, eu não acho que é inadequado, senão nós vamos deixar cair um monumento. Só que o problema é que não há previsão orçamentária para essas coisas. Acho que aqui, mais do que nunca, está caracterizada uma situação em que o excesso de cautela por parte da administração, as regras disciplinadoras das execuções do serviço, acabam criando um emaranhado burocrático que prejudica fortemente a realização das boas obras. Aí é o caso concreto. Ali, quando no primeiro momento que se viu que a dragagem tinha ocasionado os problemas que ocasionaram, já tinha que ser tomada uma providência imediata. Mas até que licite, até que escolha, até que contrate a Fundasolo para reexaminar toda, correu o enorme tempo. E isso faz com que eu tenha que conviver com essa obra inacabada há cerca de 2 anos. Então, não há como a Comissão de Cultura deixar de participar desse assunto, na medida em que a Ponte Pedra é indiscutivelmente um monumento histórico de Porto Alegre.
Atualmente, a Prefeitura também atua na revitalização de outros 2 locais tombados pelo município, a Orla do Guaíba e o Mercado Público, atingido por um incêndio no ano de 2013. Mas para o vereador Reginaldo Pujol, o executivo deveria dar atenção e propor restauros em outro monumento da cidade. Nós vamos ter que encontrar, a curto prazo, um recurso e muito recurso para recuperar o Abrigo Otávio Rocha, que é símbolo maior para Porto Alegre do que o Abrigo. Não é porque eu esteja perto da minha casa, mas é um grande símbolo. Ora, isso aqui, quando foi construído esse viaduto Otávio Rocha, era um fenômeno, uma das maiores obras que à época foi conhecida em toda a América do Sul. Hoje, olha, eu tenho a lamentar porque sou vizinho. Com frequência quase choro quando eu passo ali e vejo algumas coisas que estão acontecendo, ocupado por, digamos assim, eufemisticamente, moradores de ruas, que são pessoas que muitas vezes utilizam aquela área não só para dormir, para descansar, para esmolar, mas para fazer outras coisas totalmente indesejáveis. Então, cuidar disso. Se eu fosse prefeito, eu determinaria como uma obra primeira, cuidar do Otávio Rocha na parte cultural. A obra de revitalização da Ponte de Pedra está orçada em pouco mais de R$580 mil. A reurbanização do Largo dos Açorianos, processo posterior, deve custar aos cofres públicos cerca de R$4 milhões, devido à necessidade de rebaixamento do lençol freático e do solo. O projeto inteiro está em fase final. Só que esse projeto inteiro integra a recuperação do largo. A recuperação do largo, ela compõe a ponte, o monumento aos açorianos, que é no outro lado da via, e a reurbanização. Por quê? Porque para deixar o nível da água bem mais baixo, 1,5 metro mais baixo do que o nível corrente, nós precisamos colocar uma reurbanização, porque os taludes laterais deverão ser rebaixados para que as pessoas não caiam, não é? E depois vai ser preciso que se coloquem bombas, porque no nível inferior a drenagem disso vai demandar bombas, porque o lago fica num nível bem mais baixo que o nível de drenagem do centro histórico, e fazer com que essa água saia cada vez que tenha entrada de água por chuva, é preciso ligar isso com o Guaíba, que é o escoadouro, por bombas. E a água, a partir de agora, ela vai ser também reutilizada. Não vai ser mais uma água corrente, mas uma água reutilizada. Em síntese, esse é o procedimento. Neste momento, a ESMAN concluiu o projeto de reurbanização e lançou uma licitação. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no endereço da nossa página no Facebook. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.